Graça e paz, queridos. Irmão Jorge Cardoso aqui no canal Vivendo em Graça. Me perguntaram no comentário de um vídeo se eu não creio no Deus da Bíblia. Né? Talvez as pessoas não entenderam muito bem aí os meus vídeos. Eu só vi um vídeo, né? Talvez se eu vi um vídeo não sabe nem o que está perguntando, com quem está falando. Bom, aí então houve uma pergunta, né? Você não crê no Deus da Bíblia? Deixa eu falar um negócio para você. No Deus da Bíblia eu creio, tá? Não que a Bíblia seja a palavra dele, a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, que é Cristo. Quando se fala de Cristo, está se falando da palavra de Deus, que é Cristo. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus, tá bom? Tem muitas bagunças ali, foram criadas ao longo do tempo. Muita baguncinha, muitos textos colocados, muitas falácias, muitas bagunças. Mas contém lá. Cristo é a palavra de Deus e a Bíblia contém, sim, a palavra de Deus. Então eu creio sim. Eu creio na Bíblia, né, de uma maneira que sendo interpretada. Beleza, eu não vou explicar muito sobre isso não, mas vamos lá. Agora, eu não creio, preste atenção, no Deus da Bíblia eu creio. O que eu não creio é no Deus, talvez você não tenha entendido bem isso, mas se você começar a ver e ouvir os meus vídeos, você vai entender. Eu não creio no Deus pregado, que se prega dentro do sistema religioso evangélico. Esse Deus, eu não creio. Tá bom, querido? Eu não creio no Deus que é pregado dentro do sistema religioso evangélico. Peço perdão até a você, amigos, parentes, todos que fazem parte. Mas eu não creio nesse Deus, tá? O que eu vejo nesse Deus pregado dentro do sistema religioso evangélico, que não é o Deus da Bíblia, embora eles usam a Bíblia para falar desse Deus, né? É uma forma aí que eles criaram, né? Para sobreviver. Opa, vamos usar esse Deus da Bíblia. Parece que eles conseguiram tirar muitas coisas lá que nada tem a ver com o Deus da Bíblia. Nada tem a ver. Então essas falácias, né? Essas barganhas, essas campanhas, né, que eles lá dizem que o Deus da Bíblia manda fazer, enfim, essas bagunças, esse dízimo aí, que eles dizem que o Deus da Bíblia mandou fazer, que não tem nada a ver. Por isso que eu estou falando, se você interpretar bem, você vai ver que esse dízimo nada tem a ver com o dízimo da Bíblia. Enfim, essas falácias, essas bagunças, né? Eu não creio mais nesse Deus pregado dentro do sistema religioso evangélico. Esse Deus pregado no sistema religioso evangélico não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Aliás, não tem nada a ver com a Bíblia. Embora seja usada lá um versículozinho, um capítulozinho, coisinhas isoladas, porque é um engano. Mas 90% do que eles fazem é deles mesmos, é pregação deles mesmos, são falácias deles mesmos, e pregam lá 10% de Bíblia, 10%zinho, talvez, 5%. Olha, se eu catucar muito, 2% de Bíblia. Se eu catucar muito, se mexer muito, não tem quase nada que presta, que fale de Deus, que fale de Bíblia dentro desses lugares, a não ser de uma maneira contraditória, de uma maneira maligna, né? Que é falada, que são feitas aí dentro desse sistema religioso evangélico. Então, não, eu não creio no Deus pregado dentro do sistema religioso evangélico. Esse Deus de barganha, esse Deus aí opressor, esse Deus que só coloca culpa, medo, ganância, é um Deus sujo, pregado pelo sistema religioso evangélico, né? É um Deus sujo, um Deus de prosperidade. Prosperidade só para um e a sua família, o pastor e a família. Por os outros não. Eu até que poderia crer nesse Deus da prosperidade aí. Se todos fossem igual. Eu estava vendo um irmão um poucos dias aí. Olha, faz tempo de uma denominação há tempo, né? Ele e a esposa com a bicicleta cheia de compra,
nada a ver, nada, tudo bem, até aí não tem nada a ver, mas beleza. Mas só que, olha, há muito tempo que ele é desse sistema. Ele já estava lá muito antes do pastor chegar. O pastor chegou de bicicleta, já está com mais de 3 carros na garagem. Até de moto já está andando por aí. Moto, 3 carros na garagem, um casarão, o irmão ainda continua com a bicicletinha. Se esse Deus da prosperidade, que prosperou esse vagabundo desse pastor, prosperasse ele também, eu ia falar assim, esse Deus é bom. Mas não, querido, eu não creio nesse Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe, peço desculpa a você, mas eu não creio no Deus pregado pela religião evangélica. Mas eu creio no Deus da Bíblia. Calma, creio no Deus da Bíblia de uma maneira bem traduzida, bem estudada, sem texto isolados, sem versículo isolado, história, com textos e contexto. Que Deus nos abençoe.